Olá pessoal, estamos aqui, Vinimac de novo para apresentar mais um tema para vocês, tá? Um conteúdo bacana aí, que hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de disjuntores. Mas antes de qualquer coisa, é claro, dê o like aí para nós, acesse as nossas redes, aperte o sininho aí para receber as nossas notificações, que vão ser conteúdos muito bacanas e que vão enaltecer e enriquecer aí seus conhecimentos, ok? E aí a gente vai entrar agora mais uma vez num novo conteúdo que é dimensionamento de disjuntores. Bom, pessoal, para começar, vamos entender o que é um disjuntor. O disjuntor, na verdade, é um dispositivo que ele atua na proteção dos circuitos elétricos que entram em curto-circuito em caso de uma sobrecarga, né? Então, a sua atuação vai ocorrer quando existe uma corrente superior à que ele suporta. Aí, com isso, ele interrompe o fluxo de energia, né, instantaneamente para evitar aí qualquer tipo de prejuízo para o equipamento, ok? Então, isso é um disjuntor. Para a gente identificar qual que é o melhor disjuntor, né, para cada tipo de circuito elétrico, é analisado alguns fatores, tais como o tipo de rede elétrica que você está utilizando, os cabos elétricos que vão ser empregados neste circuito e também os equipamentos que serão protegidos através do disjuntor. Então, no mercado hoje, a gente sabe que existe, né, alguns tipos de disjuntores que são específicos para cada instalação, tipo de instalação elétrica. Então, nós temos aqui o unipolar, o bipolar e o tripolar, né, que são aplicados em redes monofásicas, bifásicas e trifásicas, né, sequencialmente aí, ok? Vamos ver então aqui agora as características de cada um, pessoal. Na hora que a gente fala de um unipolar, tá, ele é mais indicado para circuitos numa fase única, ou seja, tá, uma iluminação, né, umas tomadas elétricas, um sistema de fase neutro de 127 ou 220. Esse unipolar. Já falando do bipolar, pessoal, o bipolar ele é mais indicado, né, para você estar colocando aí numa fase, com duas fases, na verdade. Para uns circuitos como, por exemplo, de chuveiro. Então, o chuveiro é interessante você colocar um disjuntor bipolar, torneira elétrica, ou em alguns sistemas que são bifásicos, na verdade, tá? Na fase 220, principalmente, ok? E para fechar, aí nós temos o disjuntor tripolar. Tá? Ele já é indicado para circuitos, por exemplo, com 3 fases. Vamos falar assim, para motores, aí você já teria que estar utilizando o tripolar, pessoal. Então, esse sistema trifásicos, né, abrange a voltagem 220 ou 380. Então, esse é um disjuntor tripolar. Outra informação bacana que a gente precisa ter conhecimento é que os disjuntores são também divididos de acordo com a sua curva de atuação. Aí nós temos a curva B, C e D. E o que quer dizer cada uma delas? Então vamos começar aí. Os disjuntores de curva B, eles são indicados para cargas resistivas com pequena corrente de partida. Então, por exemplo, um aquecedor elétrico, um forno elétrico, uma lâmpada incandescente. Tá? Por quê? Porque eles atuam em corrente de curto-circuito de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal. Já falando agora dos disjuntores de curva C, eles são indicados para as cargas de média corrente de partida, tá? Ou seja, por exemplo, motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, máquina de lavar roupa, principalmente onde tem um motor, ok? Então, eles atuam em correntes de curto-circuito de 5 a 10 vezes a sua corrente nominal. E depois, para fechar, aí a gente vai falar dos disjuntores de curva D. Pessoal, então esses são indicados para cargas de grande corrente de partida. Então, por exemplo, um transformador. Então, na hora que eu falo de um transformador, aí já é um disjuntor de curva D. Tá? Por quê? Porque esses disjuntores atuam para correntes de curto-circuito entre 10 e 20 vezes a sua partida de corrente nominal. Outra característica importante que a gente tem que passar para vocês aqui sobre disjuntores é a capacidade que ele tem de suportar um curto-circuito em amperagem. Então, hoje isso é chamado de KA. K, que quer dizer 1000, e o A, que é a amperagem. Então, 1000 amperes, ok? E aqui na Vinimac, a gente trabalha com os disjuntores da marca WEG, que tem os de 3KA e o de 10KA. E eu quero estar passando para vocês agora uma informação bacana sobre esses disjuntores de 10KA. Por quê? Porque tem uma regra da CPFL sobre os padrões de energia, que eu estou lendo aqui, ó, que conforme a GED 13, de 24/10/2022, a CPFL no estado de São Paulo pode começar a exigir a qualquer momento a utilização dos disjuntores de 10K. Aí você vai ter que adaptar o seu padrão com disjuntor 10K. Então, dando sequência agora,
vamos falar o seguinte, como fazer o dimensionamento correto de um disjuntor. Tá? Então, para dimensionar o disjuntor, para cada circuito, nós vamos utilizar, é claro, a lei de Ohms. Tá? Então, onde devemos aí separar circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de usos específicos, ok? Ó, em cada circuito, nós vamos fazer o cálculo da corrente total do mesmo. E após isso, nós vamos determinar qual vai ser o disjuntor a ser utilizado de uma forma correta, dentro desse dimensionamento, certo? Então, vale lembrar que dificilmente você vai encontrar o disjuntor do mesmo valor calculado. Ou seja, de repente você vai encontrar lá um disjuntor de 13 amperes. Nós não temos disjuntor de 13 amperes, então você vai ter que colocar um disjuntor de 16 amperes. E assim por diante. E a fórmula da lei de Ohms é dada da seguinte forma, que é a corrente, ok? A intensidade da corrente, que é igual, nós vamos achar, que é a amperagem do disjuntor. Então nós temos que achar a amperagem desse disjuntor, que é representado pela letra I, que é igual a soma das potências, ou seja, qual vai ser a potência dos eletrodomésticos, dos equipamentos que eu vou estar ligando, dividido pela tensão da rede. 127, 220, ok? Então essa é uma fórmula básica para você estar identificado aí qual a amperagem do seu disjuntor. Então, pessoal, se você inclusive assistiu ao nosso vídeo anterior, lá nós citamos um exemplo, na hora que nós fizemos o dimensionamento de cabos, de uma lava-louça, ok? Então lá nós usamos um exemplo de uma lava-louça que ela tem 2.500 watts de potência, numa tensão de 127. Então, é a fórmula para a gente poder achar a amperagem aí que a gente teria que estar utilizando para um disjuntor. Eu teria que pegar, por exemplo, para essa lava-louça em específico, os 2.500 watts de potência, dividido pelo 127, que é a tensão, eu iria achar a dimensão aí do nosso disjuntor, ok? A amperagem do nosso disjuntor. E ia dar aí 19 ponto alguma coisa. Eu poderia estar utilizando um disjuntor de 20 amperes, mas ia ficar muito em cima, pessoal. Então a gente até não recomenda colocar tão em cima assim. Pode estar utilizando então aí o disjuntor de 25 amperes, ok? Outra informação bacana que é importante a gente estar passando é o seguinte, não vai valer de nada você colocar um disjuntor muito acima. Eu vou colocar um disjuntor de 40 amperes. Isso aí você descaracteriza toda a função do disjuntor. Ele não vai funcionar dentro do quesito que é necessário, que é te garantir uma segurança. Então, vamos dar sequência nisso daí e vamos fazer tipo uma separação para você estar vendo aí como que você faz a sua proteção de uma forma correta. Então, vamos ao seguinte, para iluminação residencial básica, você vai usar o seguinte, disjuntores não podem estar passando de 10 amperes e os cabos condutores, tá, eles têm que ter aí, no mínimo aí 1,5 milímetros, tá, de diâmetro, correto? Então, pessoal, dentro dos critérios aí de separação, agora vamos falar das tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral, elas não podem ultrapassar, tá, na amperagem aí, um disjuntor de 20 amperes. E o dimensionamento dos cabos, você vai utilizar aí cabos de 2,5 milímetros. Agora, em circuitos com tensão de 127 volts, a soma das potências não deve ultrapassar 2.540 watts. E em 220 não pode ultrapassar 4.400 watts. E caso ultrapasse, tá, você vai separar em mais de um, né, circuito, correto? Isso aí, para finalizar, vamos falar agora das tomadas de uso específicos, ok? Nós falamos das tomadas de uso geral, agora vamos falar das tomadas de uso específico, que é a TUI. Tá? Então, para esse tipo de equipamento, você tem que acompanhar principalmente o manual de instrução do fabricante. Ele direciona, tá, o tipo de amperagem que você está precisando. Geralmente, eles fazem esse direcionamento. Então, é muito importante que você leia atentamente essas especificações, para você não ter nenhum tipo de problema com o seu circuito, ok? Legal, pessoal. E com relação aos cabos que você vai estar utilizando para essas tomadas de uso específico, nós citamos os exemplos no vídeo anterior, como nós falamos lá da lava-louça, correto? Então acompanhe o vídeo lá que você vai aprender como calcular e dimensionar o cabo correto. Agora, uma dica muito importante é o seguinte, para essas tomadas de uso específicos, nunca agrupe mais de um circuito, né, para utilizar esses aparelhos, ok? Então, pessoal, dando sequência aí, nós já falamos aí, né, da iluminação residencial básica, né, das tomadas de uso geral, das tomadas de uso específico, e agora vamos falar dos circuitos puramente resistivos. Pessoal, para esses circuitos, você tem que usar os disjuntores de curva B, ok? E para finalizar, aí nós temos também os circuitos indutivos, ok? Que são, no caso, motores, reatores, etc. Tá? Para esse tipo de circuito, você vai utilizar disjuntores de curva C.
Legal, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Não deixe de acompanhar, é claro, né, as nossas redes sociais. Periodicamente a gente vai estar apresentando mais conteúdos. E o próximo, que é aí sobre partida de motores. Nós vamos falar aí sobre dimensionamento de contator e relés de sobrecarga. Espero que vocês tenham gostado mesmo do conteúdo. Deixe seu comentário, aperte o sininho aí para receber nossas notificações. E, por enquanto, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até breve.